Boa tarde, tudo bom, pessoal? Gratidão por mais uma oportunidade de refletir com vocês. O tema da live de hoje é devido à dificuldade que inbox, que os pacientes e que eu mesma na minha vida tenho observado. Quando a gente decide mudar a nossa percepção, o nosso comportamento, a nossa reforma íntima, a nossa maneira de encarar o mundo, nós somos desafiados, até mesmo pelo nosso subconsciente. E aí, é bem difícil, precisa muita determinação. Mas nós vamos começar respirando, para acalmar, para mudar, para treinarmos ter o controle das nossas vidas em nossas mãos. Inspire em 3 tempos, mantém, expire em 6. Mais uma vez, cheira uma flor, sopra uma vela. Controla a sua respiração. A serenar a mente, o coração, ajuda a gente a aprender a dominar a si mesmo. Mas eu vou entrar na live. Quero mudar, mas não consigo. Por quê? Porque será que é tão difícil mudar? Será que você mesmo está sabotando a sua mudança? Em algum momento da sua vida você já passou por isso, já pensou assim, eu quero mudar, mas eu não consigo. E a mudança pode ser de qualquer forma, como nós vamos ver aqui no decorrer da live. Querer mudar e não conseguir, para completar, acabar voltando ao ponto inicial, a gente acaba voltando ao ponto inicial que estava antes. E aí, sem falar, aí a gente vai ficando com sentimento de frustração, de culpa, de tristeza, de arrependimento. É isso que eu vejo as pessoas carregar em consultório. Ela quer mudar, mas ela acha que ela não é capaz, que ela não vai conseguir. E quando de repente, vamos falar, eu quero mudar meu estilo de vida e falho, vem toda uma cobrança. Geralmente, nós queremos mudar, no início nós estamos motivados, animados, cheios de disposição, de expectativa ao quê? A nossa mudança, nós estamos determinados. Mas com o tempo, isso vai diminuindo. Aí nós começamos assim a nos questionar sobre essas mudanças. Será que isso é necessário mesmo? Será que eu devia estar comendo isso a isso? Será que eu preciso fazer atividade física mesmo? Só hoje eu não beber água não tem problema. E aí, quando você menos percebe, os seus planos de mudanças foram o quê? Por água abaixo. E aí o que sobra? Sobra os seus velhos hábitos, o seu piloto automático de maus hábitos, de costumes, que está tudo ali no subconsciente. Mas por que isso acontece? Mudar o comportamento não consiste assim uma tarefa tão simples assim. Não importa a mudança, viu, gente? Seja mudança de hábito, de dependência, de ideais, de pensamentos, de estilo de vida. Sempre nós vamos passar a vida inteira tendo aquele costume, aqueles hábitos, aquelas condutas específicas, aquela rotina. E de repente vai repetindo isso dia após dia, sem ter muita consciência disso. A gente não tem consciência que a gente está naquela vidinha, naquele mau hábito, naquilo que faz mal, que está repetindo e vai virando aquilo um costume. E aí você se acomoda, deixa, já acostumei, eu sou assim mesmo. Imagine cessar isso de súbito, parar o que você fazia diariamente, você tem que mudar, parar de uma vez. É bem provável que você, fique estressado, irritado, que sinta assim, sem rumo, perdido.
assim, como se algo importante fosse tirado de você. De repente você está acostumado com uma má alimentação e muda para a tua saúde, que você está proibido de comer aquilo, beber tudo aquilo, você se sente como se tivesse tirado algo de você. De repente você está acostumado a dormir tarde, acordar cedo, e isso está atrapalhando a sua higiene do sono, você não está entrando no sono REM, está prejudicando a sua saúde e você tem que mudar. Você acha que vai ser tão fácil assim? Então eu estou falando de mudanças simples, porque é difícil mudar qualquer coisa, os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida. Imagine mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa percepção. A gente não muda o outro, o mundo vai continuar igual, mas quando eu ressignifico a minha vida e mudo a minha percepção, eu consigo ter equilíbrio, ter mais paz. Mas por que é difícil mudar? Nós temos motivações ruins, sentimentos como culpa, vergonha, arrependimento, medo. E tudo isso pode o quê? Estimular a mudança de vida. Eu não quero mais ser tão vergonhosa, eu não quero me sentir tão culpada, tão arrependida. E aí esse sentimento negativo ser a sua motivação pode ser um grande sabotador na sua persistência nesse processo de mudança. Também eles podem fazer com que, e aí ele pode fazer o quê? Que você pense de forma pessimista, duvide de si mesmo, entendeu? E vai visualizando cenários negativos, resultados negativos. Então, tanto esses sentimentos negativos que a gente tem lá no mau hábito, de repente por traumas, porque as pessoas abaixaram a sua autoestima, um pai, uma mãe, um bullying na infância, um professor, um parceiro, uma parceira, você é burro, você é feia, e não adianta, você não vai ir, mas você tá com um corpo horroroso, hein? E aí você decidiu fazer uma atividade física, decidiu fazer uma dieta, decidiu cuidar de você. Você não vai conseguir. Você acostumou com isso, então criou esse sentimento negativo. Esse sentimento negativo pode ser uma alavanca, mas ele pode te trazer para aquela baixa autoestima, para aquela sabotagem, por achar que você não é capaz, que não vai dar certo mesmo, que é melhor você desistir. Também nós enxergamos um desfecho negativo quando o desespero, cansaço, a frustração vem no meio do caminho. É comum as pessoas pensarem que não são capazes de continuar. Elas vão acreditar que elas vão fracassar, vão ser julgadas como incompetentes ou simplesmente não conseguem mudar. E vou criar uma frustração comigo, o que os outros vão pensar de mim, vou fortalecer aquele... Então, é outro motivo que pode atrapalhar a nossa mudança, seja ela qual for, volto a repetir. Negligenciar o conhecimento e recursos necessários. É preciso saber como mudar de maneira eficaz, entendeu? Até se comprometer a modificar qualquer aspecto da sua personalidade. Então, não adianta eu querer mudar minha alimentação se eu não tiver um acompanhamento, saber o que é bom para minha saúde, tiver alguém me apoiando. Não adianta eu querer mudar o meu estilo de vida e de repente eu era uma pessoa sedentária e agora eu não vou ser mais, se eu não tiver uma orientação, fizer uma atividade física errada, vai me causar dor. Não adianta eu falar, eu tenho força de vontade e eu vou parar com isso. Se você tiver maus hábitos, maus costumes, baixa autoestima, tiver o seu piloto automático que está no subconsciente, lá na nossa mente, consciente, subconsciente, e no meio tem o fator crítico. Se você não vencer o fator crítico, você entra no piloto automático de sabotagem, de amanhã eu começo, de só por hoje. Entende? O nosso subconsciente é a nossa caixa preta e olha que ele carrega informações até de vidas passadas para quem acredita nisso, tá bom? Ele carrega tudo o que aconteceu, tudo o que passou e tudo o que a gente herdou dos nossos antepassados, que a gente não herda só cor dos olhos, do cabelo, predisposição à saúde ou doença. A gente herda emoções. A gente herda os sentimentos que eles passaram naquela circunstância, os costumes,
Porque nossa personalidade, a nossa percepção é formada antes da mãe ficar grávida até os 7 anos. E a gente pega da cultura, do ambiente. Então, por exemplo, eu moro numa cidade de interior. Eu não vou falar que é só na minha cidade, que é só no interior, tá? Porque é culturalmente no Brasil, homem é legal ser machista e a mulher se submeter a isso. Mas no interior, eu que vim de São Paulo, percebi, foi um choque cultural para mim, percebi que isso é comum. Que as mulheres acham que tem que se submeter, que não são capazes. E aí fica naquela relação de sofrimento, criando trauma para os filhos, trauma para elas. E os homens achando legal ser o cara, ser o garanhão e destruindo sentimento, emoção, não sendo um bom pai, criando traumas, não sendo feliz. Isso é cultural. E aí, para mudar esse hábito, esse costume, já pensou que dificuldade? Eu estou dando um exemplo sério de sentimento, de comportamento, tá? Então, existem métodos, existem teorias, técnicas, ferramentas, tudo para te ajudar nesse processo de mudança, entendeu? Então a gente tem que sanar as nossas dúvidas, seja ela qual for, eu já estou repetindo, seja no meu hábito, no meu estilo de vida, no meu comportamento, nas minhas emoções, em como eu me sinto, meus pensamentos. Para mudança, você tem que tirar dúvida, para facilitar a sua mudança comportamental e diminuir possíveis frustrações. Precisa de ajuda? Nos falta muitas vezes comprometimento. Você precisa encontrar razões sólidas para justificar uma mudança. Então, pensa bem. O que você deseja alcançar? Como você quer a sua vida? Como você quer o seu futuro? Se liberta do passado, foca a sua mente no momento presente e programa. Planeja o futuro, a vida que você quer. Então você tem que pensar sobre isso, refletir. E essa mudança vai ser benéfica para a sua vida a longo prazo? Como ela vai ser? Porque isso vai dar estímulo para que você não acabe fazendo o quê? Ficando sem comprometimento. Então, quando você se sente motivada, é importante. Nós não sabemos lidar com as nossas recaídas, porque todo mundo tem as suas falhas, as suas recaídas, e nós devemos lidar com as recaídas com maturidade. Ver como um meio de buscar o seu autoconhecimento. Então, se de repente, para mim ter saúde, ou para ter o corpo que eu desejo, ou para ter a aparência que eu quero, eu preciso seguir uma dieta e tive uma recaída, recomeça de novo, busca o seu autoconhecimento, tenha maturidade, se perdoe. Se de repente eu decidi que eu ia ser uma pessoa mais controlada, mais calma, mais serena e perdi as estribeiras, pense o que foi que aconteceu, o que te levou a fraquejar daquele jeito, como você estava. No autoconhecimento você vê o seu ponto fraco e vai aprender, se perdoe, tá? Não tem que ter aquela justificativa, errar é humano, mas não é nada sábio, nada inteligente. Ou você tem que só se perdoar e recomeçar, entendeu? Passar por cima. Entenda que a gente pode ter recaída. Afinal de contas, lembre-se o que eu falei no começo da live. Nós passamos uma vida inteira com o mesmo comportamento. E está mudando de um momento para o outro. O nosso cérebro, o nosso corpo, nós não estamos acostumados. Então você tem que dar um tempo e devagar, com calma, com paciência consigo mesmo. Bom, outra coisa, a gente tem que entender que a gente pode ter encontrado dificuldades para mudar e os caminhos que impulsionaram as mudanças desejadas. Então, o que está dando dificuldade? Quais os caminhos que estão me impulsionando para essa... O que está me dando dificuldade? É porque para mim já virou um hábito, eu não consigo, eu tenho baixa autoestima, eu sempre falo que eu não consigo. É porque eu acredito na opinião, a opinião do outro é mais importante do que a minha. É porque eu estou preocupada com o que os outros vão pensar de mim. Enfim, estou dando alguns exemplos, mas você tem que saber, mas quais são os caminhos que estão te levando a isso? Eu não aguento mais esse estilo de vida, eu não aguento mais me olhar no espelho e não estar feliz comigo. Eu cansei de não ser amada, então eu decidi que eu vou me amar.
Eu tô cansada de ter esse comportamento impulsivo, ou de ser chorosa, ou de lamentar demais e as pessoas se afastarem de mim, depois eu me arrepender. Eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu estou dando alguns exemplos. Então, são caminhos que estão te levando a essa mudança. Você deve refletir sobre isso. Muitos fatores, muitas causas podem atrapalhar o nosso processo de mudança, entendeu? E tem que lembrar que um dos principais motivos que nos leva a atrapalhar esse processo de mudança é causado por pensamentos limitantes e sabotadores que surgem na nossa mente, que nos influenciam de forma negativa e impedem a nossa decisão de mudança. O que são pensamentos sabotadores? Ele faz com que você se mantenha na sua zona de conforto, sabe? Então é como se tivesse uma permissão ou uma justificativa para fazer algo. Ah, estou de dieta, mas eu tive um dia tão difícil, eu mereço esse chocolate. Ah, eu quero parar de fumar, mas eu acho que eu vou engordar muito. Entendeu? Isso são pensamentos sabotadores. Pensamentos limitantes são ideias que a gente traz e que a gente veio formando ao longo da nossa vida. E nós vamos tratando isso como verdades absolutas. Lembra? Eu falei que a gente tem a percepção que recebe do meio, da cultura, do ambiente, da religião, dos pais, dos professores. A gente vai aprendendo que é assim. E será que dá certo? E será que era aquele comportamento que a minha avó tinha, que a minha bisavó tinha? Eu vou dar um exemplo. A minha avó apanhava do meu avô, que era alcoólatra. Não aconteceu isso, tá? Mas eu tô dando um exemplo. Aí a minha mãe acostumou com isso, que era normal, ela casa com um alcoólatra e apanha e tá tudo bem. Eu também vou achar isso normal e vou querer isso para os meus filhos. Até quando? Tem que mudar esse comportamento. Tem que mudar essa percepção. Tem que mudar essa autoestima. Tem que deixar de ser dedo podre. Quando você se ama, você não vai escolher um homem que vai fazer isso com você. Eu estou dando um exemplo. Entende? Outra coisa. Eu sou assim e não vou mudar. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Isso é Gabriela. Novela, música, poesia. Na vida real, isso não é legal. Ah, terapia é pra louca. Eu não sou louca, pra que eu vou? Eu vou tentar resolver de outra forma. Gente, terapia ajuda você a se conhecer, terapia ajuda você a se equilibrar. Terapia é uma parceira, e eu estou falando tanto das tipos de ferramentas e técnicas que eu trabalho, quanto você realmente procurar a ajuda de um psicólogo, tá? Eu, por muitos anos na minha vida, várias etapas, eu fiz tratamento com psicólogo e me ajudou muito. Quando eu fiz a primeira vez, me ajudou, por exemplo, a mudar para bebedor e decidir ter a minha empresa. Quando eu fiz a segunda vez, eu decidi sair da televisão e definir a minha vida, o que eu queria. Dei um tempo. Quando eu fiz a terceira vez, que eu faço e paro, eu dei minha aula, eu decidi fazer faculdade de fisioterapia. Entende? Então, muda, gente, ajuda sim, então não é pra louco. Ah, eu sempre tive baixa autoestima e nunca mudou, não vai ser agora que vai mudar. Eu aprendi a ser assim, tô velha demais pra isso. Tá velha demais pra isso, nunca. Ai, precisava estudar, eu tô velha demais. Ai, precisava decorar. Ai, eu sou burra, eu não consigo. Olha isso. Vai vendo. Isso são o quê? São pensamentos limitantes, são as famosas crenças limitantes, tá? Que a gente arrastou na nossa vida, ouvindo isso, aprendendo isso, com o ambiente, com as pessoas, com o que falaram para nós, com os traumas de infância, adolescência, bullying, tá? Bom, a dúvida é outro fator. Faz a pessoa pensar se realmente vale a pena aquele esforço, se ela vai conseguir fazer e ser capaz de mudar, ou se ela vai manter essa mudança na vida dela. Ah, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou manter? Será que vale a pena fazer esse esforço? É a dúvida, que é outro sentimento, outro pensamento que atrapalha.
O medo do desconhecido também é um fator que impede a mudança. Medo de se arrepender, medo de como isso pode afetar a sua relação com as outras pessoas, das pessoas principalmente que o rodeiam, medo de não se sentir apoiada, de não se sentir aceita após a mudança, aquela preocupação do que o outro pensa de mim, do que o outro fala de mim, do como o outro me aceita. Se a gente teve, por exemplo, algum sentimento de rejeição na infância, você não sabe lidar com o não do outro, com a mudança do outro. E se de repente você sempre teve um relacionamento ruim, que você é sincera, um relacionamento ruim não é só o homem que bate na mulher, não. Às vezes ele bate emocionalmente, fala coisas que machucam muito mais. Eu estou dando um exemplo. E você acostumou que ele sempre te criticando e ele sempre mandou você ter cabelo comprido e você quer mudar o seu visual, você está mudando por dentro. O que ele vai falar? Ele não vai gostar que eu corte o cabelo. Caramba, o cabelo é seu, é você que está precisando dar um up, mudança de você. Confia. Tenha sua autoestima. Se até hoje ele não foi capaz de te amar e te aceitar como você é, não vai ser com o teu cabelo cortado que ele, entendeu? Então fique atenta. A resistência em mudar também é um fator que geralmente está assim, fundamentado em acreditar que não é necessária a mudança, entendeu? Então a pessoa pode levar a vida muito bem assim do jeito que está, viver assim, ainda que isso lhe cause sofrimento. Então eu não vou largar daquele casamento ruim que eu estou sofrendo, porque eu já acostumei, o que as minhas amigas, o que a minha mãe, o que a minha família, o que meus filhos vão pensar, aí o que vai ser de mim solteira, depois mãe solteira, de separada, como que eu vou manter minha vida? E vai estragando a sua vida, se destruindo e implodindo. E você acredita mesmo que alguém é capaz de ser feliz numa relação assim? Vou dar outro exemplo, para não ficar só nas relações, para falar que eu tenho algum trauma de relação, tá? Então, de repente, você ouviu a vida inteira que você não é capaz, que você não é bonita, que você tá gorda demais, que seu corpo não é legal. E aí você decidiu que você vai se cuidar. E que você vai ficar melhor para a sua saúde, mas você vai aceitar você do jeito que você é. Mas eu não vou mudar mesmo, eu não sou capaz disso. Eu já acostumei assim, será que vão pensar de mim? Ou de repente você decidiu, você está num emprego horrível, está sofrendo, não é aquilo que você queria, você trabalha com o que não gosta. Tem que mudar de profissão. E aí? Tem que começar do zero. Será que eu vou conseguir? Eu não sou feliz aqui, eu não gosto desse emprego, mas pelo menos eu tenho meu dinheirinho garantido. Você não está feliz naquele bairro, naquela casa, naquela cidade. E tem que mudar. Aqui todo mundo já me conhece, eu passei a minha infância. Aqui tem toda a história da minha casa, da minha vida. Isso é apego. Eu estou dando alguns exemplos, tá, gente? Por como a gente se apega e a gente não acredita que pode mudar. Uma motivação instável também. Para mudar é necessário que a motivação esteja firme e forte para você. Porque senão vai dar lugar para a dúvida, para o medo, para a resistência. Nesse processo para poder mudar, entendeu? Como tornar a sua mudança mais fácil? Então, já que é tão difícil mudar, Silene. Enquanto você trabalhar para estabelecer novos hábitos, novos costumes, essa nova mudança na sua vida, você deve evitar o julgamento excessivo e culpa. Não fique se julgando, não fique se comparando, não fique pedindo opinião dos outros e nem carregue culpa. Enquanto você está montando o seu costume de novos hábitos, sempre que você decidir realizar uma mudança, iniciar esse processo, você tem que ter boas perspectivas, ser positiva, que vai dar certo, que tudo vai dar certo, já deu, eu vou conseguir, e ter compaixão por si mesma. Eu amo aquele homem, eu amo aquela mulher. Você não se ama, como é que você ama essa outra pessoa? Não ama, não. Você está enganado, você tem apego, você tem medo, você está em sabotagem, você não acredita em você, mas isso não é amor. Então você tem que ter compaixão de si mesmo, entender que você pode errar,
que você pode falhar, que você pode ter recaída, mas que você vai... E que quando você não conseguiu, puxa, olha, voltei para aquele mau costume, mas eu vou recomeçar de novo, eu mereço essa chance. Entende? Relembrar momentos de superação, em que você se sentiu orgulhoso, orgulhosa de si mesmo, entendeu? Teve assim, ficou honrada, gratificada, puxa, eu consegui, eu venci, aquele momento, assim, você tem que lembrar, são formas de ir contornando os pensamentos negativos e vai ficando motivado para seguir em frente. Tire sempre um momento nesse processo de autorreflexão. Uma autorreflexão saudável, hein? Ficar só procurando defeito não adianta, faz parte do processo do autoconhecimento. Porque aí você sabe o que você tem que mudar, quando aquilo ataca em você, de que forma afeta as pessoas e você. Mas você tem que fazer uma autorreflexão saudável, não é para te levar para uma cama com depressão e sabotar mais ainda, não. Então, uma autorreflexão saudável vai ajudar você a processar melhor as coisas, assim, essas ações distintas. Para quê? Para não cometer os mesmos erros. E ainda não se esqueça, é muito importante buscar o autoconhecimento. Quais são os seus limites? O que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te incomoda, o que te tira a paciência. Tudo isso é importante para você poder te ajudar no processo. O que te faz desistir? Por que você não gosta de você? O que você não gosta em você? E eu não tô falando só de aparência, tá, gente? Às vezes a gente não gosta de um tom de voz, de um comportamento. A gente não gosta de ser chorona. A gente às vezes pode não gostar de ser egoísta, de ser ciumento, de ser invejoso, de ser guloso. E gula que eu tô falando não é só gula alimentar. Eu posso ser gulosa em querer ter mais. Isso é gula. Se você não parou para pensar nisso, dentro aí do meu canal do YouTube, ou mesmo no Instagram aqui da doutora Silene Paz, eu tenho lives lá atrás sobre os 7 pecados capitais. E a gente explica o que é a gula. Porque a pessoa acha que o pecado capital da gula é só comer muito. Não, não é só isso não. Mas vamos lá. Você deve ser persistente, tem que manter o foco. Você tem que treinar. Os seus objetivos finais têm que ser muito importantes. Então, persistência, foco e determinação para chegar nos seus objetivos finais são muito importantes. Buscar conhecimento e auxílio de fontes confiáveis, ou seja, se informe, leia um bom livro, acompanhe uma live como essa ou de tantas outras pessoas que tem aí falando coisas positivas. Não use o seu momento de rede social só para ficar vendo o que o outro tem de melhor, o que o outro está comprando, aquela vida de aparência que foi o tema da live da semana passada, sabe? Use o seu momento para refletir, para buscar alguma coisa de autoajuda. Busque profissionais que tenham técnicas, que tenham ferramentas que possam te ajudar. Eu sempre falo, busque ajuda. Seja de um amigo confiável, de um pastor, de um guru, de um padre, de um dirigente. Você tem que buscar ajuda de um profissional. Você tem que confiar que você pode mudar. O processo de autoconhecimento é fundamental. Eu vou falar um pouquinho do que eu trabalho. Técnicas quânticas como a microfisioterapia, inteligência biológica, terapia manual evolutiva, terapia quânticas orientais ajudam a achar a causa, achar as datas. Você sabe o que aconteceu na sua vida. E eu libero aquela cicatriz patológica, quântica, emocional, física que está ali no seu corpo, fisiológica. Porém, como o seu organismo reagiu, lembra? Pensamentos geram emoções que quem sente é o corpo. É isso que a gente acha. Como o seu organismo reagiu naquela data, mas naquela data aconteceu isso. A toxina, a toxicidade do seu organismo foi mental. Mas aí você tem que ressignificar, o passado já foi. Libera isso e mude. Silene, está muito difícil de mudar. Tem a reprogramação mental que te ajuda. E aí, nesse processo de estilo de vida, que às vezes o seu organismo está explodindo de tanta autossabotagem, de tanta procrastinação, de tanto maus hábitos. Então, você tem que mexer na sua alimentação, você tem que mexer no microbioma, no ambiente do seu intestino. Você tem que repor mitocôndria para você ter mais força, mais energia, mais garra para lutar e vencer a si mesmo. A atividade física, dormir, uma boa higiene de sono, evitar os maus hábitos. Silene, eu tenho que ser perfeita, ter uma vida perfeita? Não.
Fisioterapia integrativa é como ter saúde no mundo doente. É uma proposta de mudança no estilo de vida. Mas isso não quer dizer, faz parte do que é uma saúde integral. É física, é mental, é espiritual, mas é social, é profissional. Se eu não sou feliz, não tenho saúde no meu ambiente de trabalho, preciso de mudança. Se eu não tenho uma vida em sociedade, não passeio, não tenho roda de amigo, não dou risada, não falo bobagem, não assisto um filme, não vou no teatro, não faço uma viagem, eu não estou tendo qualidade de vida, vai afetar a minha saúde. Se eu não falo para as pessoas importantes da minha vida que elas são importantes, que eu as amo, eu estou perdendo oportunidades. Entende? É isso. Mude você. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. É difícil mudar, Silene? É difícil. E a gente tem altos e baixos. Eu posso falar porque eu venho buscando mudanças em mim. O que dentro do espiritismo é chamado de reforma íntima. Reforma íntima, só o autoconhecimento te proporciona isso. Só que você tem que vivenciar e aprender a controlar. Por isso que eu tenho iniciado todas as lives, desde que eu estou fazendo aqui nessa sala, no Centro de Saúde Integral, com a respiração. Quando você inspira devagar, mantém, expira mais devagar, trazendo o oxigênio da vida para dentro de você, distribuindo para suas células uma nova oxigenação e pondo para fora qualquer mal-estar. Você controla a sua impulsividade, a sua raiva, a sua ira. Aquele momento, respire, vai te ajudar bastante. Gente, até a semana que vem, tá bom? Bom carnaval. Quem gosta de pular e de brincar, que se divirta. Eu já fui muito de carnaval, já brinquei muito. Hoje não é que eu envelheci, eu mudei minha percepção. E para mim não tem mais graça, porque também mudou o carnaval, mudou os ambientes, as rodas, as amizades. Então eu estou em outra. Se você é como eu, assista bons filmes, boas palestras, leia um bom livro, aproveite para estudar ou se relacionar com quem você ama. Curte a natureza, olhe o mundo ao seu redor. Aproveite o carnaval para mudar. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Se você perdeu alguma parte da nossa live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Se você conhece alguém que está com muita dificuldade de mudar, que está procrastinando, sabotando, com mau hábito, com mau pensamento, manda para essa pessoa. Quem sabe a gente pode mudar a vida dessa pessoa ajudando. Tchau, gente. Até a semana que vem.